Que Deus esteja abençoando cada um dos participantes, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós já fizemos a leitura do texto bíblico que se encontra em Hebreus 9, de 15 até 28. Este texto é um texto que já foi lido na semana passada, mas que nós relemos hoje para relembrar e para meditarmos nele nesta tarde. Que a graça do Senhor esteja abundantemente sobre cada vida, cada família, e que cada um de nós possa entender bem aquilo que foi operado por Deus na vida de Jesus Cristo para a nossa redenção. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estudar a tua palavra e ainda neste tempo presente podemos contar com essa palavra pura, perfeita, preservada pelo Senhor para nossa edificação, para nosso crescimento, para a nossa salvação. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e pedimos que o Senhor edifique as nossas vidas nesta tarde por meio do entendimento da dinâmica da salvação, aquilo que foi operado para que nossos pecados pudessem ser perdoados pelo Senhor e para que verdadeiramente toda a engenharia que o Senhor utilizou para livrar-nos de todo o pecado e de trazer salvação plena para nós possa ser compreendida de maneira que todas as nossas dúvidas e tudo aquilo que ainda possa resistir na nossa mente possa ser desfeito pela ação do teu Espírito e da tua palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Realmente, este livro de Hebreus explica detalhadamente, a partir da visão judaica, a razão da nossa salvação, a razão da morte de Cristo, por que é que Jesus Cristo morreu, como que se deu a nossa redenção, a expiação dos nossos pecados, tudo relacionado com aquilo que a lei mostrava, né? Porque a lei realmente mostrava aquilo que aconteceria com o próprio Jesus. A lei era um memorial antecipado, né? Um memorial que fazia nos lembrar do sacrifício de Cristo que viria, assim como nós temos hoje dois memoriais importantes, né, que são o batismo e a ceia do Senhor, que nos falam também da nossa salvação, da nossa inclusão em Cristo, e fala também da nossa participação na comunhão com o Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. De modo que vemos isso no livro de Hebreus, é uma condição fundamental para compreendermos aquilo que o autor está escrevendo e que Deus determinou que ele escrevesse para a nossa edificação, para a nossa redenção. Então, nós somos gratos a Deus por termos este livro de Hebreus, esta carta encíclica de Hebreus em nossas mãos. No capítulo 9, que nós vimos metade da semana passada, o autor está falando aos novos cristãos judeus da superioridade da nova aliança. Por que nova aliança? Porque a aliança que Jesus está fazendo, que está sendo feita em Jesus, é uma aliança nova, visto que nós já tínhamos uma outra aliança, a aliança da lei. Né? A aliança da lei é a primeira aliança, a aliança antiga,
ou velha aliança, que foi estabelecida no Sinai entre Deus e o povo de Israel. E essa aliança entre Deus e o povo de Israel era exclusividade do povo de Israel. E os novos cristãos judeus, então, precisavam entender isso, que a superioridade da nova aliança, comparada com o ministério, é, como o ministério do sumo sacerdote arônico, né? Comparando esse ministério arônico com o ministério de Cristo, cujo sacerdócio, o autor já tinha demonstrado, era superior ao sacerdócio levítico. Então, nós vemos que o autor está demonstrando, e ele já demonstrou, nós já vimos isso, que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio superior ao sacerdócio arônico, e porque ele é um sacerdócio permanente, é um sacerdócio eterno, pois ele é um novo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né? É um novo sacerdócio, não um novo que apareceu depois, mas é um novo porque ele é completamente diferente daquele que era feito pelos sacerdotes levíticos, né? Pelo sacerdócio descendente de Arão. Então, é novo nesse sentido, mas ele é mais antigo do que o sacerdócio levítico, porque, segundo o autor de Hebreus, ele é um sacerdócio eterno da ordem de Melquisedeque. Então, o verdadeiro sacerdócio é o sacerdócio de Cristo. E o sacerdócio levítico era uma sombra, um tipo, uma figura, né, só do sacerdócio cristão, né, do sacerdócio de Cristo. E ele era da ordem de Melquisedeque, de duração eterna. Então, nós sabemos que esse sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico, pois é um novo sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Ele é um sacerdócio que foi colocado agora substituindo o sacerdócio arônico ou levítico. Esse sacerdote da ordem de Melquisedeque é Cristo. E ele é ministro de um tabernáculo superior, um tabernáculo superior no céu, onde ele está como eterno sumo sacerdote. Jesus, então, é um ministro de um sumo, de um sacerdócio eterno. Ele é um sacerdote eterno que está no céu, porque a própria palavra de Deus nos diz, né? O autor de Salmos escreve: Tu és sacerdote eternamente da ordem de Melquisedeque. Então, Jesus é definido como o sacerdote que está desde a eternidade no céu, e é um sumo sacerdote que cujo tabernáculo é um tabernáculo superior, não é um tabernáculo feito por mãos humanas, como o tabernáculo de Israel, embora um tabernáculo de grande luxo, de grande riqueza, mas um tabernáculo humano feito por mãos humanas. E o tabernáculo de Jesus é muito superior, porque é no céu, onde ele está como eterno sumo sacerdote, intercedendo pelos pecadores, aqueles que são chamados por Deus. E esta nova aliança é uma nova aliança como a antiga, que foi selada com sangue de animais. O sangue dos animais
que foi utilizado para selar esta aliança com os israelitas, o sangue desses animais foi derramado porque ele simbolizava um sangue verdadeiramente humano, que era o sangue do próprio Jesus Cristo, que seria derramado na cruz do Calvário. Então, todas as ações de aliança que foram feitas na Bíblia, elas tinham uma participação de sangue, porque essas alianças tinham elas eram seladas com sangue de animais, também como garantia pelo derramamento do sangue de que a palavra empenhada seria cumprida, né? E garantida pelo derramamento do sangue, não, mas com a certeza de que estes animais, de que este sangue derramado de animais representava o sangue das próprias pessoas que estavam em aliança. E deste modo, então, essa nova aliança, como a antiga, foi selada também com sangue que foi selada com sangue de animais, também é garantida pelo derramamento do sangue, não de animais agora, mas do próprio Cristo, que é o sumo sacerdote dos bens futuros, sumo sacerdote dos bens futuros, isto é, sumo sacerdote daquilo que foi planejado por Deus para o futuro, né, para a nossa vida pós-morte, pós-glorificação. Não, não desta criação, né, os bens futuros que nós estamos falando aqui, não são desta criação atual, mas pertencente a um maior e mais perfeito tabernáculo, ou seja, o tabernáculo celestial. Na verdade, o que Deus está fazendo aqui, em Cristo, é muito superior àquilo que foi feito no Sinai entre Deus e o povo de Israel por meio de Moisés, que utilizou-se de sangue de animais para demonstrar que havia um juramento, né? Para demonstrar que havia um compromisso sério, uma manifestação completa e real da vontade perfeita de Deus para cumprir aquilo que estava sendo aliançado. Então, essa aliança do Sinai, feita entre Deus e Moisés, e o povo de Israel por meio de Moisés, é uma aliança que era desta criação. Mas a aliança feita com Cristo não é desta criação. Ela é pertencente a um maior e mais perfeito tabernáculo. Ela é pertencente ao tabernáculo celestial. E desse tabernáculo celestial, nós temos uma réplica. Essa réplica é o tabernáculo terreno que o povo de Israel recebeu de Deus, uma réplica mostrada a Moisés no Monte Sinai. Então, quando Moisés foi realizar o tabernáculo, foi mandar fazer o tabernáculo, foi orientar a construção do tabernáculo, ele o fez segundo o modelo que ele viu no monte, que Deus lhe mostrou por meio de anjos, né? Deus lhe mostrou ali, por meio deles,
dos anjos, a réplica, o modelo do qual o tabernáculo humano que Moisés mandou construir foi a réplica, para que fosse exatamente igual o do céu, né? O tabernáculo presente no céu. E qual o tabernáculo terreno, também, qual o tabernáculo celeste, também o tabernáculo terreno. E ele é uma réplica mostrada a Moisés no Monte Sinai, e que Moisés obedeceu na íntegra para fazer o tabernáculo humano. Agora, o autor diz que se o sangue de animais e as cinzas de uma novilha, né, queimada e aspergida sobre os utensílios do templo, e isso pode, segundo a lei, purificar aqueles que estão imundos, né, fazer a purificação cerimonial daqueles que estão imundos, segundo a carne, e pode santificar cerimonialmente a tudo ali no templo, o templo e as pessoas, quanto mais o sangue de Cristo, que se entregou voluntariamente, imaculado, sem defeito, sem nenhum tipo de pecado, né, puro, completamente santo. Quanto mais esse sangue de Cristo, que se entregou voluntariamente ao Deus eterno, purificará as consciências das obras mortas para o seu serviço, né, para o serviço do Deus vivo. O autor, então, faz essa comparação nesse texto, demonstrando que, se Deus aceitava a purificação cerimonial daqueles que eram aspergidos, tanto pelo sangue de animais, como pelas cinzas de uma novilha queimada, que Moisés tinha que mandar queimar, e depois aspergir a cinza sobre utensílios e pessoas para a purificação cerimonial daqueles que estivessem considerados imundos, muito mais o sangue de Cristo tem poder, né? Porque não é um sangue de animal, mas é o sangue do próprio Filho de Deus, que tem poder para purificar as consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo. A questão fundamental aqui é a seguinte: o autor está dizendo aos crentes judeus, né, que estão tentados a abandonar o cristianismo, que eles estão saindo de um processo absolutamente superior para um processo inferior. Estão saindo da realidade para da realidade final para aquilo que era só um tipo, aquilo que era só um retrato, aquilo que era só um memorial daquilo que iria acontecer. Que o que era definitivo, né? Eles estão saindo do definitivo e vindo para o provisório novamente. Então, o texto nos mostra que o sangue derramado por Jesus Cristo é o efeito definitivo, total, único, de toda a ação divina no perdão de pecados e na reconciliação do pecador. Portanto, nós deveríamos estar juntos, os judeus cristãos deveriam estar felizes por estarem agora não mais vivendo as sombras daquilo que iria acontecer, mas vivendo a realidade do que já tinha acontecido. E que eles que eles não precisariam retornar ao judaísmo, porque retornar ao judaísmo seria um retrocesso muito grande, e eles estariam destruindo a fé no Senhor Jesus
para trocar novamente pela fé em algo vazio, em algo que não pode realizar nenhum tipo de conforto espiritual, porque aqueles animais que morriam eram animais que representavam apenas o sacrifício final do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, eles estariam repetindo aquilo que já tinha sido feito e que já tinha sido declarado como extinto, como terminado, como completado, e que já não precisava mais ser praticado, porque estava substituído por algo permanente, por algo definitivo. Por essa ação completa e perfeita e única, não é? Ação completa, perfeita e única. Cristo é o mediador de uma nova aliança. A ação de Jesus Cristo não é uma ação como a dos animais lá do Velho Testamento, que tinha que ser repetida diariamente, e a ação do sumo sacerdote, que tinha que ser repetida anualmente, todos os anos, ela tinha que ser realizada pelo sumo sacerdote para o perdão dos pecados do povo e do próprio sumo sacerdote, os pecados de ignorância, pecados que muitas vezes eram desconhecidos até do próprio pecador. Então, é por essa ação completa, perfeita e única, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Ele morreu para que, pelo derramamento do seu sangue, como o derramamento do sangue dos animais, houvesse remissão de pecados cometidos, praticados, né, sob a lei, e para capacitar os que creem a servir a Deus, recebendo a herança eterna prometida. Então, agora Deus vai chegando à plenitude dos tempos, chegando o tempo certo, o tempo oportuno, Deus vai substituir todos os sacrifícios que foram feitos, milhares, milhões de sacrifícios que foram feitos nesse período da vida de Moisés, né? Desde o Sinai até a vinda de Cristo, aí 1.500 anos aproximadamente, 1.400 anos, todos esses milhões de sacrifícios feitos aí foram substituídos. Eles estavam simplesmente apontando para o sacrifício perfeito que era e que é Jesus, né? Por essa ação completa, perfeita e única, então Cristo é o mediador de uma nova aliança. E ele morreu para que, pelo derramamento do seu sangue, houvesse remissão dos pecados. Quais os pecados? Os pecados cometidos debaixo da lei, e que o sangue dos cordeiros e bodes e o sangue dos animais não podia perdoar, né? Não podia perdoar. Deus os perdoava, por quê? Porque eles representavam o sangue de Cristo. Mas Deus nunca perdoou pecados por causa do sangue de animais. Não é o sangue dos animais que perdoa os pecados, mas o sangue de Cristo, do qual o sangue dos animais falava, para o qual o sangue dos animais apontava, certo? Então, não era o sangue dos animais que perdoava pecados. É isso que o autor de Hebreus está falando. Se vocês voltarem a sacrificar animais, vocês vão agora perder o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque vocês vão fazer agora um sacrifício de animais e derramar sangue no lugar do sangue de Cristo, e o sangue de animais não pode perdoar o pecado de vocês, vocês vão permanecer nos seus pecados. É isso que o texto está nos dizendo. Então, eis a razão porque Cristo morreu, né? Eis a razão.
onde há uma aliança, onde há um testamento, onde há um, um concerto, é necessário intervir a morte do testador. Por que Jesus teve que morrer? Porque onde há uma nova aliança, onde é feita uma nova aliança, como aquela aliança do Sinai que foi feita entre Deus e o povo de Israel, onde há uma nova aliança, onde há um novo testamento, é preciso que haja morte do testador para que as bênçãos, para que o concerto, as alianças do testamento possam se efetivar. Todas as bênçãos decorrentes do sacrifício de Cristo só podem se efetuar por causa da sua morte. Ou seja, de tal modo Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Isso significa o quê? A morte de Jesus Cristo é essencial no derramamento das bênçãos de Deus. Não, jamais poderia haver qualquer tipo de bênção, qualquer tipo é, de, é, de valor, qualquer tipo de, vamos dizer assim, de aproveitamento. Nós não poderíamos aproveitar nada da morte de Cristo, da vida de Cristo, se ele não tivesse morrido no nosso lugar. Por quê? Porque a aliança só tem valor, o testamento só tem valor quando o, ocorre a morte do testador, né? E de quem fez o testamento. Então, Jesus tinha que morrer por causa disso, porque todas as bênçãos decorrentes do sacrifício de Cristo só podem ser efetuadas por causa da sua morte. Se ele não tivesse morrido, mesmo vivendo uma vida piedosa e santa, não poderia haver salvação, porque não haveria quitação dos pecados, não haveria pagamento da dívida, né? Não haveria libertação do pecado. Na primeira aliança que é feita lá no Sinai, para nessa primeira aliança para nessa primeira aliança que foi feita com Moisés e foi feita com o povo de Israel, para sancionar essa aliança, foi usado o sangue de bezerros e bodes. Então, esse sangue de bezerros e bodes serviu para atestar a validade desta aliança, né? Então, tudo que era feito com o testemunho do sangue de animais, né, toda a aliança que era feita com sangue de animais era considerada uma aliança válida. Isso aconteceu também no relacionamento entre Deus e Abraão, né? Quando Deus e Abraão fizeram um concerto e Deus repartiu um animal em 4 partes, então houve derramamento de sangue ali também, né? Quando ele e Abraão juraram, quando ele e Abraão estiveram em aliança, e Deus jurou por si mesmo que abençoaria Abraão e sua descendência, houve derramamento de sangue. Então, sempre houve esse costume do derramamento de sangue de animais para
ratificar uma aliança. Então, na primeira aliança, para sancionar a aliança, Moisés usou o sangue de bodes e bezerros com água e sopo e escarlate. Esse, 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 esse expediente que Moisés utilizou, ele espargiu sobre o livro da lei, sobre todo o povo, também aplicou no próprio tabernáculo e nos utensílios e serviços, os utensílios de serviço para o tabernáculo, né? Aqueles utensílios de ouro, de prata, que eram utilizados no culto. Ora, se essas coisas deste tabernáculo terreno são purificadas com tal tipo de sacrifício cerimonial, né? Muito mais as coisas celestiais que precisam de sacrifícios superiores. Então, o autor está dizendo que estes sacrifícios terrenos, eles têm limites. Eles têm limites, eles não podem servir ilimitadamente a, ao culto, porque eles são restritos a coisas deste mundo, as coisas impuras deste mundo, e eles, na verdade, não purificam, não é? Não há purificação, mas há uma purificação simbólica, simbólica. E essa purificação simbólica é feita por meio destas substâncias, né? O sangue, a água, a, o escarlate, né? Que é um tipo de tinta vermelha, e isopo, que é um ramo que é utilizado para aspergir é um ramozinho que é colocado dentro desta mistura e asperge-se, joga-se, borrifa-se as coisas que devem ser purificadas. É claro que não há uma purificação perfeita, mas é uma purificação simbólica que era aceita por Deus como símbolo da verdadeira purificação, da superior purificação que Jesus traria e cujo sangue perfeito seria derramado para a purificação de todas as coisas. Então, as coisas celestiais precisam de sacrifícios superiores, né? Mais do que sacrifício de animais. Porque o sacrifício de Cristo, né, não foi realizado em tabernáculo humano, né? Jesus não morreu no templo em Jerusalém, nem no tabernáculo em Jerusalém, né? Nem ele entrou em santuário humano. Jesus nem entrou no templo em Jerusalém. Mas ele, Jesus Cristo, foi apresentado no céu. O texto de Hebreus diz isso, né? Que ele foi apresentado no céu para comparecer por nós perante Deus. Então, ele foi assunto aos céus para comparecer por nós perante Deus. Seu sacrifício não é uma oferta insuficiente, de modo a ter que repeti-la diariamente ou anualmente, como o do sumo sacerdote. Nem é uma oferta com sangue de animais que tivesse que sacrificar cada dia um animal, mas o seu perfeito, completo e suficiente e cabal sacrifício é o derramamento e a oferta do seu próprio sangue. Então, Jesus apresenta um sacrifício absolutamente completo, definitivo, perfeito, permanente. E esse sacrifício é um sacrifício que
vem do seu derramamento de sangue, do sangue que é o seu próprio sangue, não o sangue de animais. Jesus, então, substitui definitivamente o sacrifício de animais pelo seu próprio sacrifício. E finda desta maneira com a oferta e sacrifício, né, de animais. Por quê? Porque agora a provisoriedade do sistema mosaico foi extinta para a permanente, definitiva, única, completa e cabal manifestação de justiça em Cristo Jesus. Portanto, o derramamento e a oferta do seu próprio sangue é tudo aquilo que nós devemos crer, o autor de Hebreus está falando. Mas o seu perfeito, completo, suficiente e cabal sacrifício é o derramamento e a oferta do seu próprio sangue. E assim manifesta-se a plenitude na plenitude dos tempos, no tempo que Deus estabeleceu, no tempo que Deus determinou, no tempo certo. Temos de uma vez por todas e pelo sacrifício de si mesmo, Jesus Cristo, então, sacrificando-se a si mesmo, aniquilou o pecado. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte: o pecado foi aniquilado pelo sacrifício de Cristo. Nós ainda pecamos porque temos ainda uma natureza pecaminosa que briga, né? Que está crucificada com Cristo, mas às vezes ela ainda se manifesta. Não deveria se manifestar, porque estamos crucificados com Cristo e ela não deveria se manifestar. Mas ainda se manifesta às vezes. Mas ela já foi aniquilada. E é porque ela foi aniquilada que nós podemos receber perdão. Porque não tivera ela sido aniquilada, nós continuaríamos com a natureza pecaminosa inteira e não teríamos natureza espiritual, não teríamos sido regenerados, né? E isso aí significaria a nossa perdição. Mas Cristo morreu. Cristo morreu. Sua vida santa o qualificou moralmente para ser o nosso Salvador. Não é a vida de Cristo que nos salva. A vida de Cristo, a vida dele, o qualificou moralmente, porque ele não pecou de modo algum, para ser o nosso Salvador. Mas a salvação dependeu da morte de Jesus Cristo. Então, a morte de Jesus é que nos salva. A vida dele o qualificou para ser o nosso Salvador, porque ele não pecou, ele era puro, inocente, imaculado, então ele estava qualificado obedientemente, obedeceu toda a lei, então ele podia reivindicar justiça, ele podia dizer: eu sou justo. Por quê? Porque nunca pecou. Mas é a sua morte, a morte de um inocente que nunca pecou, que nos concede a salvação. Sua vida santa o qualificou moralmente, mas a sua morte foi a sentença cumprida que pagou nossa dívida e nos livrou da ira divina. Que coisa maravilhosa! Foi a sua morte que nos livrou da ira divina, porque a sua morte foi consequente a derramamento da ira divina sobre ele, sobre os pecados que estavam nele. Os pecados da humanidade que ele levou sobre si, não os dele, porque ele não tinha. Aos homens, todo ser humano, está ordenado morrer uma vez, vindo em seguida o juízo. Como Jesus Cristo é também um ser humano, ele também morreu.
né? Porque aos homens está ordenado morrer uma única vez. Esse texto também acaba com toda a possibilidade de reencarnação, porque aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, né? Mas Jesus também morreu porque ele é um ser humano. Mas ele ressuscitou. Ele se ofereceu uma vez para sempre como sacrifício suficiente para tirar os pecados de muitos. É engraçado que o texto fala de muitos, né? Não fala de todos, porque nem todos se salvarão. Ele aparecerá a segunda vez. Jesus Cristo vai voltar a segunda vinda sem pecado. Por quê? Porque ele ressuscitou. E isto é a garantia da nossa salvação. Nós somos salvos, porque Jesus venceu a morte e não tivesse ele vencido a morte, nós teríamos perdão de pecados, mas não teríamos garantia de vida eterna. É a ressurreição que garante a vida eterna. Então, nós precisamos avaliar isso. E é por isso que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé, né? Então, Cristo realmente ressuscitou. Dessa maneira, os sacrifícios prescritos pela lei eram apenas memoriais, apontando para a realidade final, a morte redentora de Cristo, que ofereceu sua própria vida para a redenção de muitos, benefício que decorre da aliança de Deus com Abraão, né? E aqui nós vemos que verdadeiramente a aliança abraâmica, a aliança de Deus com Abraão, é a aliança na qual estão todas as outras alianças embutidas, inclusive a nova aliança. A nova aliança é decorrente da aliança abraâmica, porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sacrifícios, portanto, prescritos pela lei eram apenas memoriais. Memoriais, que interessante, né? Porque a gente pensa que memorial é para lembrar o passado, mas memorial é também para apontar para o futuro, né? Então, os sacrifícios eram memoriais, memoriais daquilo que iria acontecer com Jesus, né, na cruz do Calvário. Deste modo, os benefícios da aliança abraâmica feita entre Deus e Abraão nos alcançam, né? Alcançam os judeus e nos alcançam também. Concluindo, primeira conclusão: Cristo entrou no Santo dos Santos, no Santo do Santo Celestial, porque ele não entrou no tabernáculo nem no templo de Jerusalém. Cristo entrou no Santo do Santo Celestial, onde apresenta intercessão constante, contínua, diante do Pai. A obra de Jesus está consumada, mas não está concluída. Ele está fazendo ainda uma parte da sua obra. Por isso que o hino fala: mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por quê? Porque ele está fazendo ainda a sua obra, a obra de intercessão. Ele é o sumo sacerdote que agora está lá intercedendo junto ao Pai por nós. Seu sangue, como o apóstolo João ensina, vai nos purificando de todo o pecado. É por isso que eu posso dizer que eu sou perdoado e sou salvo. Alguém às vezes pergunta: se eu pecar na hora da minha morte,
eu perco a minha salvação. Se a sua salvação dependesse disso, você estava perdido já. A sua salvação não depende disso, porque você foi perdoado, seu nome foi escrito no livro da vida antes que o mundo existisse, e você foi perdoado lá na eternidade passada, com vistas. Deus enxergava toda a obra expiatória de Jesus, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Nós fomos perdoados. Hoje, eu sou perdoado dos pecados do passado, do presente e, eventualmente, dos pecados do futuro que eu não devo cometer, mas que eu posso cometer. Então, todos os meus pecados já foram perdoados, inclusive aqueles que eu não devo, mas poderei cometer. Esta é a provisão eterna do sangue do Cordeiro para nós. Segundo, caso os hebreus retornassem ao judaísmo, seria necessário novos e diários sacrifícios, né? Se os judeus voltassem ao judaísmo, a lei deveria ser aplicada de novo. E eles deveriam voltar a praticar o sacrifício no templo em Jerusalém. Aquilo que prescrevia a lei mosaica, né? O sistema sacrificial levítico, memorial, teria que retornar. Então, o autor está falando com eles: para com isso. Vocês vão retornar aos sacrifícios, e isso se tornou impossível a partir do ano 70, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído, então não havia mais lugar para realizar os sacrifícios. Então, caso os hebreus retornassem ao judaísmo, teria que haver novamente o sistema sacrificial levítico, o que seria um absurdo, né? Porque Jesus tinha terminado, extinguido totalmente essa necessidade. E, por último, voltar a essas práticas representava a negação da obra de Cristo, demonstrando descrença em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Então, eles estariam perdidos, né? Porque deixariam de crer na sua vida, morte e ressurreição. Voltar a essas práticas significaria abandonar Jesus de uma vez por todas. Então, o autor está exortando eles a não se descuidarem daquilo que eles já receberam de graça, que é a fé naquilo que Jesus Cristo operou, naquilo que Jesus Cristo fez, naquilo que foi realizado antes da fundação do mundo, que foi concretizado na vinda do Senhor Jesus a este mundo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a compreender cada dia melhor esta manifestação do amor de Deus em Cristo Jesus, né? Que maravilha de inteligência de Deus para fazer as coisas. O único meio de salvação que existe é esse que Deus planejou. Nenhum outro meio pode haver de salvação. Todos os outros meios são falhos, mas este é perfeito, porque saiu da mente de Deus. Que Deus nos ajude a compreender cada vez mais a sua grande sabedoria, a sua grande misericórdia e a manifestação constante da sua graça. Amém.